Olá, boa tarde. Eu vou fazer aqui uma breve reflexão com relação ao tema os desafios da indústria em meio à pandemia, né, para a gente entender um pouco o que vem acontecendo nesse cenário. A Covid-19 é uma das crises mais graves, né, dos últimos tempos que a humanidade está tendo que enfrentar. Então, nesse momento, todas as nações elas estão voltadas para resolver esse grave problema de saúde. Então, como que fica a indústria, o comércio, os serviços em meio a essa crise? Quais estratégias estão sendo pensadas para não se ter um impacto tão grande com relação à economia? Bem, é importante ressaltar que de todas as crises que tiveram nos últimos tempos, essa ela é mais grave porque o gargalo dela é o isolamento, é o confinamento social. As pessoas estão tendo que ficar em casa e por precisarem ficar em casa, elas não têm como trabalhar e o consumo também acaba diminuindo, né? O consumo em todos os aspectos que a gente puder imaginar, né? A compra de bens, de produtos, utilização de transportes, porque tudo isso gera recursos. Então, nada disso está podendo ser feito, apenas o mínimo. E esse mínimo, infelizmente, ele não consegue segurar a economia mundial. Então, esse resfriamento abrupto, ele vai gerar impactos grandiosos para todos nós. Aí uma coisa que eu gostaria de apontar é que algumas nações, né, elas já estão sentindo essa queda no setor produtivo, como por exemplo a China, né, que foi o primeiro país a fechar as suas fronteiras. A China já teve impacto industrial com relação ao ano de 2019, caiu a produtividade no setor industrial em 13,5%, no setor de comércio 20,5% e no setor de serviços 13%. Isso são dados da Agência Oficial de Estatística. Os Estados Unidos, ele está tendo um impacto maior com relação ao turismo e ao lazer, que é o tipo de indústria que mais demanda recursos, né? E impactou realmente o orçamento deles. Com relação ao turismo, não só nos Estados Unidos, mas isso é mundial. A Europa, por exemplo, né, que é o grande destino dos maiores turistas do mundo, que são os chineses. Como eles rapidamente fecharam as suas fronteiras, pararam de viajar, de sair, então a Europa ela teve um impacto muito grande nesse setor. E aí muitos hotéis desocupados, restaurantes, as pessoas sem ter como movimentar para ter recursos financeiros, pagar funcionários, enfim. Então, nada disso está podendo ser feito. Outra coisa é com relação à pressão que existe por parte dessas indústrias em manter os seus funcionários, ou seja, pagando o salário dos seus funcionários. Como que elas vão pagar se o dinheiro não está entrando, né, da venda de produtos? E aí isso acaba recaindo sobre o Estado. O que o Estado pode fazer? Que tipo de políticas econômicas podem ser pensadas estrategicamente nesse momento de crise? Então, a academia ela vem estudando, alguns estudiosos, pesquisadores, eles vêm apontando algumas soluções. E uma delas seria a transferência de dinheiro do governo para que as indústrias pudessem manter os seus funcionários. E também transferência de dinheiro para consumidores, para que eles possam consumir, além do básico, que é a alimentação, mais outros serviços. Então, essa seria uma estratégia. Para se ter uma ideia, o Congresso dos Estados Unidos, ele preparou um conjunto de iniciativas que é considerado maior socorro na história das crises, né, que é no valor de 2 trilhões de dólares, para ajudar a manter a economia, um pouco, né, da economia. No Brasil, os desafios aqui é salvaguardar o setor informal, que tem aí mais de 30 milhões de pessoas que estão no setor informal. Então, como manter essas pessoas, pelo menos, sobrevivendo nesse período de crise? Então, tudo isso recai sobre as políticas públicas. Outra questão é a demanda crescente, né, que vem acontecendo para os setores de saúde, a fabricação de máscaras, a fabricação de equipamentos, né, hospitalares, a fabricação de respiradores. Então, toda essa demanda, no momento, é para esse setor. Inclusive, o próprio Estados Unidos, o Donald Trump, ele veio agora recentemente, estava pressionando indústrias automobilísticas a produzirem equipamentos hospitalares.
Então, isso é algo interessante da gente refletir. Por quê? Porque esses equipamentos, eles não eram produzidos em larga escala, mas nesse momento é obrigatório que se produza em larga escala. Inclusive, a China é o principal exportador desses produtos, porque lá eles utilizam em grande quantidade, os povos asiáticos são os maiores utilizadores de máscaras de todo mundo, porque não são só os profissionais da área da saúde, mas também as pessoas comuns que utilizam para andar nas ruas já como hábito por conta da poluição. E isso também é importante a gente entender que ajuda eles a combater mais rapidamente a propagação do vírus, já que eles já têm esses hábitos, é cultural, diferente daqui, né, que há uma resistência. Outra coisa importante a gente ressaltar, uma discussão relevante, é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é um tipo de indústria que ela surge recentemente na Alemanha, não tão recente, né, em 2009 na Alemanha, e que ela vem crescendo bastante. São indústrias que utilizam altas tecnologias, utiliza Big Data, impressão 3D, inteligência artificial, processamento de dados em nuvem. Então, essa tecnologia, ela tem sido muito importante no combate à Covid. Países como Taiwan, eles tiveram sucesso na contenção da propagação do vírus porque eles vêm utilizando o Big Data, né? A China também, Hong Kong, esses países, eles estão à frente por conta da utilização desses recursos. Aqui no Brasil, a gente pode citar como exemplo o Ceará, né? O Senai vem destacar que no Ceará eles estão utilizando a impressora 3D, porque elas podem imprimir, por exemplo, máscaras, né? E alguns equipamentos que são utilizados na confecção de respiradores também podem ser imprimidos nessas impressoras. Então, provisoriamente, é uma medida interessante, até que se faça por outros meios. Então, ela ajuda nesse combate. Outra questão que eles estão utilizando é a inteligência artificial e o Big Data também. Então, isso tem ajudado o Ceará no combate às epidemias. Bem, esses são alguns pontos interessantes que a gente pode estar refletindo em como que a indústria ela está fazendo para combater a pandemia. E também é um momento de se pensar por que algumas nações, né, não investem nesse tipo de tecnologia que pode ajudar a população em momentos como esse. Fica aí esse ponto para reflexão. Quais as lições mundiais, não só a nível do Brasil, que a pandemia ela vem nos mostrar, né, nos alertar?